de pé, vamos ler a palavra de Deus para uma rápida reflexão nesta manhã. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Tiago, capítulo 4, a partir do verso 1, vamos ler até o verso 10. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 1. Gostaria que, enquanto eu estivesse lendo esse texto e você estivesse acompanhando a leitura, que você pudesse ir se identificando com esse texto e perguntando nessa manhã ao Espírito Santo de Deus o que é que você precisa mudar a partir desse texto, que diferença ele pode fazer na sua vida. Tiago, capítulo 4. E eu quero destacar 3 coisas nesse texto nessa manhã, para nossa meditação. Uma palavra de esclarecimento, que Tiago faz aqui, que a palavra de Deus faz aqui. Depois uma palavra de exortação, que ele traz para nós. Mas o mais importante, no final ele pede uma decisão de cada um de nós. Então lembre dessas 3 palavrinhas: esclarecimento, exortação e uma decisão. Vou repetir: um esclarecimento, uma exortação e uma decisão. Gostaria muito que, a partir do momento que a gente encerrar essa reflexão, que você ficasse esclarecido sobre esse texto, que você tomasse isso como uma exortação para o seu coração, e que você verdadeiramente tome uma decisão nessa manhã. Porque a palavra de Deus, ela funciona assim. Você lê, é assim que eu faço o meu tempo devocional. Tenho ensinado a muitos irmãos que estão no meu grupo de devocional. Você lê, pergunta o que Deus está dizendo a você, e depois pergunta o que é que Deus quer que você faça com o que você leu. E a partir daí você passa a viver o seu dia a partir desse princípio que Deus lhe deu. Senão a vida cristã fica uma mera religiosidade, fica um negócio sem sal, sem sabor. Se a vida cristã não for pautada na minha decisão de cumprir a palavra de Deus. Então o texto de Tiago, ele traz um pouco dessa reflexão para nós. Vamos ler. E ele começa com uma pergunta. Gosto de começar com pergunta. Pergunta é sempre melhor do que resposta. Então ele diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Ih, já começou a paulada. Está tendo guerra e contenda aí em algum lugar, no meio da igreja? Pronto, já começou, né? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Ele já responde. E responde com a pergunta: senão dos prazeres que militam na vossa carne. Perseguir o outro pode ser um prazer. Fazer maldade com alguém pode ser um prazer. A gente pensa em prazer só com coisas da carne. Mas quando a gente pensa em alfinetar alguém, pode ser um prazer. Ah, me vinguei. Um prazer. Um prazer. Toma. Bem feito. Um prazer. Trouxe prazer para a carne. Por isso que ele pergunta: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes,
porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou, outra pergunta, supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça. Pelo que diz, ele está se referindo a um texto das Escrituras do Antigo Testamento. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verso 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Podeis assentar. Uma reflexão com os irmãos nessa manhã. Esclarecimento. Do verso 1 até o verso 4, mais ou menos, ele vai trazer um esclarecimento sobre a origem dos nossos problemas, a origem das coisas que têm trazido contenda para o meio da igreja e para os nossos relacionamentos. Por isso que ele faz a pergunta, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? E ele mesmo responde com outra pergunta, de onde? Senão dos prazeres que me dá a vossa carne. É como se dissesse assim, ó, vocês sabem de onde procedem guerras, contendas, malícias, julgamentos desnecessários no meio de vós? É como se as pessoas dissessem assim, não tenho nem ideia, não estou vendo nada errado com isso. É quase irônico isso aqui. E ele diz assim, quer que eu diga de onde é? É dos prazeres que militam na vossa carne. Irmãos, eu tenho ficado assustado com o mundanismo que está dentro da igreja. E quando eu falo de mundanismo, eu não falo só de roupa. Porque de roupa, eu já falei aqui uns 15 dias atrás, que eu ainda não consigo entender como é que uma mulher cristã tira foto de biquíni e bota nas redes sociais. Eu não consigo entender e não vou entender nunca. E nem homem de sunga também, nas redes sociais. Tiago pergunta, as contendas e os problemas que vocês estão vivendo militam da vossa carne. Tudo aquilo, meus irmãos, que começa a dar prazer à nossa carne, ao nosso ego, tudo aquilo que começa a dar prazer apenas a nossas faculdades mentais, que tira o prazer da vida espiritual, provoca guerras, contendas entre os crentes. Tudo que você pensar, que trouxer, lembra da história de que um missionário estava tentando mostrar ao índio que existe uma guerra entre a carne e o espírito, e que o índio não conseguia entender como era essa guerra, que ele disse assim, olha, são dois cachorros brigando dentro da gente. Um é a carne e o outro é o espírito. Eles brigam o tempo todo. E o índio perguntou assim, mas dos dois, um tem que ganhar, quem vai ganhar? E o missionário disse, não,
só ganha aquele que você mais alimentar. O cachorro que mais alimentado for, ganha a briga. Se eu alimento o corpo, se eu alimento os prazeres da carne, se eu alimento pensamentos contrários ao reino de Deus, eu estou alimentando a minha carne. Mas se eu alimento o meu espírito com a oração, com a piedade, com a misericórdia, se eu alimento o meu espírito com a palavra de Deus, com a comunhão dos irmãos, com o perdão, com a compreensão, se eu alimento o meu espírito com o julgamento que é de Deus e não meu, se eu alimento o meu espírito entendendo que o outro é tão importante quanto eu, se eu alimento o meu espírito com a minha presença na igreja, junto com os irmãos, contribuindo com a obra missionária, se eu alimento o meu espírito entendendo que desse mundo eu não vou levar nada, que eu preciso realmente me colocar na presença do Senhor e assim viver para Ele, como Ele quer, se eu alimento o meu espírito entendendo que tudo vai passar e que a eternidade não, se eu alimento o meu espírito sabendo que Jesus Cristo é o meu Senhor, Ele morreu por mim, Ele perdoou os meus pecados, se eu alimento o meu espírito perdoando aquele que falhou comigo, se eu alimento o meu espírito dando a mão àquele que precisa, se eu alimento o meu espírito em comunhão, entendendo que eu também tenho dificuldades e defeitos que eu preciso tratar, se eu alimento o meu espírito, sem estar acusando ninguém, sem ser vítima, porque aquela igreja não serve mais para mim, porque aquele grupo não serve mais para mim, porque eu tentei isso, ninguém me deu apoio, porque eu fiz aquilo, ninguém percebeu, porque eu não recebi um elogio. Irmãos, para que alimentar a carne desse jeito? Para gerar contenda no meio da igreja? É disso que Tiago está falando. Nós não precisamos ser vítimas. Pare e pensa, isso está acontecendo comigo por quê? O que foi que eu fiz? Onde eu errei? Deixa eu consertar onde eu errei. E assim, eu vou evitar guerras e contendas no meio da igreja. Vocês estão pensando que para enfrentar um ministério, seja o meu aqui, seja o de Denilson aqui, seja o de Durval nas congregações, de cada um, os irmãos estão pensando que se a gente não alimentar o espírito o tempo todo, a gente dá conta disso? Desiste. Agora, se a gente quiser alimentar a carne, é ótimo também, que a gente chega aqui, pega o microfone, desabafa, joga tudo aqui, diz que eu sou um coitadinho, e ninguém gosta de mim, que essa igreja agora não é mais a minha. Aí Tiago pergunta, de onde procedem guerras e contendas? Dos prazeres que militam na vossa carne. Olha para seu coração, ele está só esclarecendo. Vocês cobiçam, por isso não tem nada. Vocês cobiçam, mata, e matar aqui, irmãos, é o seguinte, não é somente pegar o revólver e matar, não. Na Bíblia, quando Jesus foi esclarecer o Antigo Testamento, ele foi muito além. Ele disse que se a gente tiver vontade de matar alguém, e a partir daquele dia dizer assim, fulano está morto para mim, você também é um assassino. De hoje em diante, fulano está morto para mim, se tornou um assassino, segundo a lei de Jesus. Vocês matam, vocês invejam. Eu gostaria de ser como fulano. Vocês invejam. Vocês, nada disso vocês podem obter, porque vocês vivem a lutar e fazer guerras e contendas, e por isso não tem nada, porque não pede, pede e não recebe, porque só pede para esbanjar nos vossos prazeres. Eu tenho assim, outra coisa que tem me assustado no meio dos crentes. Quando eu falo de mundanismo, deixa eu explicar mais um pouquinho sobre o mundanismo. Os crentes se alegram tanto quando
constroem uma casa, se alegram tanto quando ganham mais dinheiro, se alegram tanto quando compram um carro. É uma alegria assim, a gente fica mesmo alegre. Eu fico feliz da vida quando eu vejo o irmão conquistando alguma coisa. Mas eu gostaria de ver alegria quando a gente consegue levar alguém aos pés de Jesus, a mesma alegria. A mesma alegria quando a gente pode, naquele mês que deu tudo certo, ainda dar um dízimo maior, a mesma alegria. A mesma alegria de ver a igreja crescendo, se desenvolvendo, de ver os irmãos prosperando espiritualmente, a mesma alegria. É nesse sentido que Tiago diz assim: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Quando você vai orar, se é que você ora, porque está difícil também hoje em dia, o pessoal não quer mais orar, não quer mais ler Bíblia. Eu não sei como é que o povo quer viver a vida cristã não, irmãos. Eu não sei mais não. Mas quando você vai orar, o que mais ocupa o tempo da sua oração? Nesse sentido, você pode descobrir se está sendo um crente mundano ou não. Quer ver uma outra coisa também, que é mundanismo dentro da igreja, que a gente não passa por isso, porque a gente só olha para a roupa, a gente só olha para questões exteriores. Sabe qual é o mundanismo que está presente dentro da igreja? Que ele vai dizer que isso é ser amigo do mundo e não amigo de Deus. Hoje as pessoas dizem assim: eu quero é ser feliz. Então renunciar para viver com o outro, apesar do outro, não é mais uma opção cristã. Eu ontem falando no casamento de Jonas, disse: Jonas, você está, daqui um ano você faz 1 ano de casado, eu faço 38. Por que 38 anos de casado? Por causa de renúncias. Por causa de renúncias. Mas agora a gente descobriu com o nosso mundanismo aqui na nossa cabeça que o divórcio resolve. E aí alguém chega para mim e diz assim: pastor, eu vou me divorciar porque eu me inspirei num amigo meu pastor, porque ele já se divorciou 3 vezes. Pastores, vocês darão conta a Deus disso. De um conselho diabólico desse, pastores. Outro mundanismo na igreja é que a gente não quer mais ouvir a verdade que a palavra de Deus nos diz, porque a gente quer contextualizar a Bíblia ou atualizá-la. Sinto muito, mas Tiago esclarece: vocês pedem e não recebem porque estão pensando nos seus próprios prazeres. Do verso 4 ele começa a exortação. Infiéis. Essa palavra infiel aqui, ela pode ser traduzida também como adúltero. Para lembrar para a gente que adultério não é só dormir com outra mulher, um homem casado dormindo com outra mulher que não a sua, e uma mulher casada dormindo com outro homem que não a sua. É bom lembrar que adultério na Bíblia é tudo aquilo que afasta a sua lealdade de Deus. Tudo aquilo que lhe afasta da sua obediência a Deus, tudo aquilo que afasta você do seu compromisso com Deus, tudo aquilo que está ficando no lugar de Deus e se tornando mais importante que Deus e que o reino de Deus na sua vida, se constitui um tipo de adultério. E Tiago vai usar essa palavra, infiéis, que ele podia ter usado também adúlteros. Que ele está dizendo o seguinte: vocês estão deixando de buscar as coisas do Espírito para buscar as coisas da carne. Vocês estão deixando de ser amigo de Deus para ser amigo dos prazeres. Vocês estão mudando de rota, mudando de rumo. Por isso vocês são infiéis, por isso vocês são adúlteros, porque vocês não compreendem. Preste atenção nisso, porque vocês não compreendem. Eu vou dizer aqui agora, vocês não querem compreender que a amizade do mundo é inimiga de Deus. E aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, no momento que eu deixo de ser amigo de Deus para ser amigo do mundo e dos prazeres do mundo, eu me torno um adúltero, um infiel.
É impressionante a quantidade de crente que não tem mais tempo de vir à igreja porque está ganhando dinheiro. Imagine! Isso é mundanismo! Um parênteses. Nós não guardamos sábado. Nós entendemos que todos os dias são santos. Nós não precisamos guardar sábado, nem guardar domingo. Mas nós precisamos guardar um dia por semana como mandamento. O crente que está trabalhando de domingo a domingo é mundano. O crente que não tira um dia na semana, e deve ser o domingo, no nosso caso, porque é um tempo que você vem a um culto, que você vê os irmãos, que você contribui com o reino de Deus, que você descansa, que você lê a Bíblia, que você ouve uma palavra. É o tempo que você para estar com Deus de uma forma específica. Não que não estejamos com Deus durante a semana. Mas o princípio do Shabat, que significa descanso, é um princípio para todos os tempos. Quando Jesus veio, a semana não ficou só de 6 dias, não, continuou de 7. E um dia continuou sendo dia de descanso. Mas agora os crentes estão tão mundanos que eles trabalham 7 dias por semana, porque eles não podem mais. Porque Deus não vai sustentar eles se trabalhar 6 dias. Olha onde chegamos. Mundanismo. Desvio de foco, infidelidade, adultério espiritual. E ele continua. Aí vem a exortação. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A palavra diabo aqui, também ela pode ser traduzida por diabolos. E sabe o que é diabolos? Tudo aquilo que lhe tenta a ter um irmão pode se tornar um diabolo em sua vida. Um pecado que está lhe tentando, que a gente diz assim, isso é coisa do diabo. Nem tudo é do diabo. Ou engano. Nem tudo é o diabo que faz. Mas se uma coisa está dizendo assim, isso aqui está tentando a minha vida, está querendo fazer eu pecar, isso é um diabolo. Isso é uma tentação. Dinheiro está se tornando um diabolo para mim. Pode ser. A vaidade está se tornando um diabolo para mim. Pode ser. Tudo isso é mundanismo. Ganância pode estar se tornando um diabolo para mim. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabolo, resistir a tudo que lhe afasta da amizade com Deus, porque o texto está falando de amizade com Deus. O texto está falando de vida cristã, de vida com Deus. Ele esclareceu e exorta agora, sujeitem-se a Deus. Que ele está dizendo o seguinte, olha, desvie-se a olhar todo do mundanismo, e mundanismo é tudo isso que eu já falei aqui, e se sujeite a Deus. Viva em sujeição a Deus. Só isso. Só isso. Submeta-se a Deus. Uma vez submetido a Deus, deixa o resto, porque Ele vai cuidar de cada um de nós. E aí, por último, a decisão. A decisão. A gente pode chegar aí para o verso 8, quando ele diz assim, chegai-vos a Deus. Ou seja, sujeitai-vos, depois chegai-vos. É uma expressão assim, irmãos, olha. O escravo errou contra o seu dono. Lembrando que no contexto de um texto como esse, a população, a maioria da população aqui era escrava.
uma estatística diz que no Império Romano, mais de 60% da população romana era escrava. Então imagine que um escravo erra contra o seu dono e volta para ele, pedindo assim, ó, eu não tenho onde morar, nem tenho o que fazer, ninguém me quer. Então, eu gostaria de voltar para o Senhor. E aí, o texto diz assim, sujeitem-se agora a esse Senhor, porque a expressão sujeite-se é dessa expressão mesmo de vassalo e suzerano mesmo, de dono e senhor, de dono do escravo, de servo. Então, sujeitem-se a Deus. Agora, uma vez que você se sujeitou, chegue-se para Ele. Chegue-se para Ele. Você se sujeita porque o escravo se ajoelhava bem distante do Senhor, porque ele não sabia o que ele podia receber, porque ele podia receber ali mesmo a sentença de morte. Porque o Senhor podia matar o empregado e não dava em nada, um escravo e não dava em nada. Então, primeiro você se sujeita, diz assim, olha, voltei, estou errado, estou aqui. Ele aceitou, aí você se chega para ele. Tiago está dizendo o seguinte, vocês estão vivendo essa vida de mundanismo? Pronto, façam isso, sujeitem-se a Deus. Ele aceita, porque Ele é Pai. Chegue-se para Ele. E aí olha o que o texto diz, e Ele chegará para vocês. O senhor do escravo, ele ajoelhava lá e ele vinha para aqui, mas o Senhor não saía do seu lugar. Não saía do seu lugar. Ele era o Senhor. Com Deus não, você se sujeita, se aproxima e Deus se aproxima também. E com Deus ele ainda pega na mão, Ele ainda ajuda a levantar, Ele ainda olha nos olhos e diz assim, eu te perdoo, não peques mais. Agora, se a gente quer viver essa vida de mundanismo que nós estamos vivendo, então isso aqui não se aplica, né? Essa decisão não pode ser a sua. Mas a sua decisão nessa manhã. Mas depois o texto diz assim, afligi-vos, lamentai, chorai. Eu vi uma frase essa semana, desculpem, não sei se foi John Stott, não lembro mesmo, ele diz assim, eu preciso me arrepender do meu arrependimento quando ele não é verdadeiro. Se o meu arrependimento não é verdadeiro, eu preciso me arrepender dele. Afligi-vos, ou seja, afligir é dizer assim, nossa, que coisa ruim, eu vou tirar isso do meu coração, estou aflito. Afligi-vos, realmente, sinta seu pecado, sinta seu problema, lamente. Qual o problema? Jó se lamentou tanto. Foi o que eu fiz, eu sou bom, porque isso está acontecendo comigo. Lamente, você é humano. Lamente. Grite. Mas lamente, chore. Tem problema, chore. Mas aí, esse Senhor, que não só espera você se aproximar, mas que se aproxima também, esse Senhor faz. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. O que ele está dizendo é o seguinte, esse arrependimento que converte essa alegria mundana em pranto e que converte essa alegria mundana em tristeza, leva você a se humilhar na presença do Senhor, e ele termina dizendo, e Ele vos exaltará. Então, um esclarecimento, uma exortação e uma decisão. Qual será a sua decisão diante do texto sagrado nesta manhã? Resolveu suportar aquele ou aquela que você acha que não suporta mais? Resolveu tirar um tempo da semana para descansar e estar em comunhão com o Senhor? Resolveu ter cuidado com suas vestes e com tudo aquilo
que está colocando para fora aquilo que está no seu coração, resolveu chorar, lamentar, afligir-se. Mas a maior decisão dessa manhã é dizer, ó, meu Senhor, eu errei muito contra o Senhor, eu quero voltar. Sujeita, se aproxima, e o Senhor se aproxima de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Pai querido, que a Tua palavra, de alguma forma, venha mexer com os nossos corações. Que ela, de alguma forma, nos faça refletir tantas coisas que temos feito que não Te agrada. Que a Tua palavra, Senhor, possa mudar nossas vidas nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.